Tem coisas que é só no Brasil. A rosa grega tem no Brasil, mas não tem na Grécia. Pão francês tem no Brasil, mas não tem na França. E filé parmegiana tem no Brasil, mas não tem em Parma. Os direitos humanos, questão séria, grave, é discutido no Brasil de uma forma que no mundo inteiro é distinto. Vamos nos lembrar, no século XVI, alguns podemos, se fosse definir o início dessa discussão no mundo ocidental, lembrar a célebre polêmica Juan de Sepúlveda, Bartolomeu de las Casas, patrocinada pelo imperador de Espanha, Carlos V, se os índios tinham alma ou não, é muito mais do que isso, se os índios eram súditos ou não da Espanha, portanto se deviam ser escravizados ou não. No grande debate que Bartolomeu de las Casas acaba vencendo, e aí vem as chamadas leis novas da coroa espanhola, que garante a liberdade para os indígenas. Isso tem uma longa história durante todo o período colonial, mas ali tem um pouco desses fundamentos que vão marcar a discussão a partir dos séculos XVI, XVII, no final do século XVIII, já em outra conjuntura histórica, com outros argumentos. A Revolução Francesa coloca a questão dos direitos humanos, como é bem sabido. Essa discussão percorre o século XIX e no século XX, depois da tragédia que comemorou agora 70 anos do seu término da Segunda Guerra Mundial, em 1948, em dezembro, no dia 10, nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que o Brasil ratifica, inclusive, naquele mesmo dia. Isso é extremamente importante, né? Quer dizer, o respeito em relação aos direitos do cidadão tal. E isso marca a história, portanto, da segunda metade do século XX. Curiosamente, no Brasil, a leitura que passou a ser certamente dominante, em parte dos meios de comunicação, ao menos, a partir do final da década de 60, e aqui em São Paulo em particular, é que direitos humanos seria uma forma de proteção dos bandidos tal. Isso foi muito falado para combater uma ação heróica feita por D. Paulo Evaristo Arnes na Comissão de Justiça e Paz no período mais duro do regime militar. Quando todo mundo silenciou, D. Paulo foi a voz da liberdade, da democracia, do respeito aos direitos humanos, foi a voz efetivamente do cristianismo defendendo aqui as barbáries que ocorriam no DOI-CODE, na Rua Tutóia ou no Largo General Osório, no DOPS tal. Aí quando entra nos anos 80, já no momento da redemocratização, jornalistas policiais, quase todos eles horrorosos, reacionários, fascistas, de extrema direita, que têm ódio à democracia e à liberdade, começavam a associar direitos humanos à marginalidade. Quer dizer, crescia a marginalidade por causa dos direitos humanos, da política de direitos humanos. Não, crescia a marginalidade porque a polícia trabalhava mal, porque o judiciário trabalhava mal. Isso não tem nada a ver com a questão dos direitos humanos. Um candidato corrupto, Paulo Maluf, na eleição de 1986, por exemplo, junto com o jornalista policial, como eu defini anteriormente, daquele mesmo tipo, percorriam com jaula, com um suposto prisioneiro, percorrendo a cidade de São Paulo, cantando um jingle e tal. Isso foi marcando os anos 90 e até hoje, né? Até o século XXI. É comum no meio da discussão, quando alguém se refere a um fato bárbaro que ocorre, em seguida diz, e a política dos direitos humanos? Não, o jornalista policial que é fraco, que é covarde, que não honra as calças que veste, que é valente, sempre contra alguém que aparece de calção, sem chinelo, sem camiseta, ou marginal qualquer, aí ele é valente. Quero ver se ele é valente com as pessoas do Petrolão, se ele põe o dedo na cara no pessoal do Petrolão. Aí eles não põem. Mas esses jornalistas reacionários de extrema-direita, fascistoides, identificam na política dos direitos humanos aquele crime grave que ele está noticiando. Na televisão, no rádio ou escrevendo jornais, não. Se nós temos esses crimes bárbaros é porque não são respeitados os direitos humanos. São duas coisas, portanto, diferentes. Uma coisa é a ação da polícia e do judiciário, enfrentando a questão da criminalidade, e nós devemos ter uma legislação adequada para tal. Outra coisa é a questão fundamental, direitos humanos. E quem é contra direitos humanos é contra a humanidade, é contra a democracia e é contra o Estado democrático de direito.